Meus amigos, é o seguinte, ó. Palmas para a UEFA. Quando eu falo para vocês confiarem que as mudanças, normalmente na Liga dos Campeões da Europa, elas são para melhor, tá aí. Durma com essa aí. Olha esse playoff e depois a gente vai ver o que pode acontecer já a partir das oitavas. Isso sem contar o balanço da primeira fase, que já foi, ó, absurdo. Goleadas, atuações fantásticas, time grande quase ficando fora, gente se complicando, jogos marcantes. A UEFA prometeu e entregou tudo. Né? Agora, se você ainda está reclamando, desculpa, meu amigo, não precisa nem esperar a vinheta, já. Nunca pensei em ser perfeito, mas vou correr pelo direito. Fala, moçada, beleza? O Bruno Formiga na área, nada mais convidando você a se inscrever no canal, tocar na notificação, deixar seu like, seu dislike, comentar o conteúdo, compartilhar o conteúdo nos seus grupos de qualquer coisa aí, porque é o seguinte, vamos falar de Liga dos Campeões da Europa, que nesta temporada 24-25 está experimentando a sua mais recente e profunda mudança, com o fim da fase de grupos, com uma primeira fase chamada fase de Liga, que representa pontos corridos, classificando 8 de maneira direta e do 9º ao 24º, a galera indo para um sorteio para disputar um playoff, que seria uma repescagem, então é um mata-mata. Antes do mata-mata, a galera que passou entre os 8 já foi, já está lá, esperando para jogar as oitavas. Essa galera do 9º ao 24º, esse pessoal vai se enfrentar agora em duelo mata-mata, ida e volta, para ver quem passa, para pegar a galera que já está lá esperando de boa. Do 24º para baixo, do 25º para baixo, o pessoal já foi para casa, não tem nem Europa League, não tem prêmio de consolação. O pessoal vazou e acabou. Não tem mais sonho. Agora só na próxima temporada e olhe lá, dependendo das suas classificações. E aí o balanço da primeira fase ele é muito bom, né? É uma primeira fase, eu vou mostrar os confrontos daqui a pouco, quais são os confrontos de playoff, e depois qual seria o desenho de possíveis confrontos já para as oitavas de final. E tem, assim, duelos gigantescos. E a UEFA tinha a ideia de transformar a primeira fase em algo já mais relevante, com jogos maiores, com confrontos maiores, com um nível de competitividade maior. E viu um monte de gente grande se complicar. Galera enorme que foi bater na repescagem. Gente com grife. PSG, City, Bayern de Munique, Real Madrid. Inclusive, Real e City vão se enfrentar. Né? O que, para a UEFA, perder um desses logo na repescagem é ruim, mas para o campeonato como um todo, antecipa já o tamanho de vários jogos. Uma atenção, uma tensão que talvez só ficasse ali a partir das oitavas, das quartas, já começa agora no playoff. E já começou na fase de liga, quando uma galera chegou na última rodada com risco de cair fora. Na penúltima também. O PSG, por exemplo, chegou no limite. O City chegou no limite. Uma galera ali, né, correndo risco. E gente que estava dentro da classificação, que acabou ficando de fora. A luta lá em cima por primeiro lugar, que garante vantagem, né, de decidir em casa e tal. Então, bicho, assim, a mudança ela foi muito boa. Ela foi muito boa. E não é porque a gente transmite, tá falando isso porque a TNT transmite, não sei o quê, mas eu acompanho a Liga dos Campeões desde a época que era na ESPN. Eu vi várias mudanças acontecerem em outra emissora. E era legal do mesmo jeito. E agora tá com a gente, é legal também. E, de novo, a Champions ela é uma competição pautada nas mudanças. O próprio nascimento da Champions vem de uma mudança profunda da UEFA na sua Copa dos Campeões da Europa. Ela faz uma reformulação completa na competição. E desde os tempos de Champions para cá, início dos anos 90 para cá, a Champions também já passou por várias mudanças. Então, o que está acontecendo agora é mais um passo para tentar dar resposta ao mercado, é uma demanda do consumidor, enfim. A UEFA fazendo várias e várias mudanças para preservar o seu produto. E aí, vamos lá, tem lá no site da UEFA o balanço da primeira fase, que, de novo, para mim, cumpriu muito a meta, tá? Muito a meta, assim, você pode não gostar, você pode ter ficado decepcionado, esperava mais, e mais não sei o quê, mas vamos ver se eu lhe convenço aqui. 470 gols a gente teve na primeira fase, tá? Foram 3,27, uma média fantástica, assim, um gol
a cada 28 minutos. Então, não dá para reclamar de marasmo na primeira fase. E aí, se a gente olha o gráfico aqui, né, muitos gols acontecendo no início dos jogos, mas a maioria dos gols acontecendo no segundo tempo, e principalmente se a gente olhar aqui, uma incidência muito grande de gols nos últimos 15 minutos. E ainda uma quantidade legal nos acréscimos do segundo tempo. Então, assim, foi muita coisa definida no detalhe, muito jogo assim de goleada, de muita trocação, né? A gente teve na penúltima rodada o 5-4 do Barcelona diante do Benfica, o 4-2 do PSG em cima do Manchester City, assim, os dois com virada, os dois precisando ali de alguma forma de resultado, porque o Barcelona na penúltima rodada ele precisava garantir vitória ali, para não chegar contra a Atalanta precisando de resultado, correndo o risco de ficar fora dos 8. City e PSG nem se fala, porque os dois precisavam respirar para não chegar na última rodada correndo risco. Os dois até chegaram ainda na última rodada com um certo risco, o PSG um pouco mais tranquilo, mas o City chegou em algum momento da última rodada, está fora dos 24, o que não colocaria o PSG, o City, nem nos playoffs. Então, assim, muito desempenho individual interessante, né? Alguns muito surpreendentes até. O Barcelona terminou como melhor ataque com 28 gols, o Dortmund, que foi finalista da última Champions contra o Real Madrid, terminou em segundo com 22, a Atalanta com 20. Olha o Atlético de Madrid, cara, que primeira fase fez o Atlético de Madrid do Simeone. Acho que é um time para se observar, tá? Tá jogando um futebol muito redondo, né? O Julián Álvares caiu muito encaixado no time do Simeone. O Real Madrid, apesar dos 20 gols marcados, sofreu na primeira fase, com alguns resultados muito ruins, mas terminou passando uma certa tranquilidade nas últimas 2 rodadas para o seu torcedor. O Bayern de Munique também com 20 gols, então assim, muito ataque ali na casa dos 20 mais, né? Posse de bola, o Manchester City dominou, mas nem por isso fez uma grande primeira fase, assim como o Bayern de Munique. O PSG fez uma reta final legal. O Barcelona, acho que deu muita resposta, né? Foi uma das grandes, não surpresas, mas um dos grandes protagonistas da primeira fase. O Stuttgart, que chegou como um time que ia incomodar e acabou decepcionando um pouquinho. Qualidade do passe, né? Passe certo. O Manchester City também liderou, o que não fez o City ser a melhor equipe da primeira fase. E aí você tem roubada de bola ali e tal, o Salzburg, que foi bem decepcionante o grupo, o Red Bull, né? Tanto com o Leipzig quanto com o Salzburg, fazendo a primeira fase horrível. E aí, do ponto de vista individual, cara, o Guirassy foi um reforço perfeito para o Borussia, né? De acordo com o modelo de jogo e tal, já estava jogando muito na temporada passada e chegou destruindo lá, tanto que é o artilheiro junto com o Lewandowski, que pode não ter tido momentos brilhantes, mas foi muito bem, né? Do ponto de vista decisivo. O Rafinha é o vice-artilheiro dessa Champions até aqui, e para mim, o melhor jogador da primeira fase da Champions, o melhor jogador da Champions até agora. E a briga dele ali era com o Salah, mas acho que ele foi mais decisivo para o Barcelona. Vinícius Júnior, que também fez uma boa primeira fase com 7 gols, o Julián Álvares ali, o Virtus, que está jogando o fino. Aí você vai para as assistências, você vê muita distribuição, né? O da Ketelé da Atalanta, a Atalanta que também teve momentos bem legais na primeira fase, mas acabou não passando direto, né? Vai ter que disputar o playoff. O Frimpong do Leverkusen, que assim, o Leverkusen manteve a sua estrutura ali, manteve a espinha dorsal quase toda. O Rafinha, né? Que é líder de assistência e vice-artilheiro dessa primeira fase, então jogando fino. O Paixão do Feyenoord, o Watkins do Aston Villa e o Musiala, que também dizem ser o sonho de consumo, né, do Guardiola para a próxima temporada e tal. Primeira fase do Haaland não foi boa, né? Ele é o atacante que mais acertou o alvo, mas não ficou ali perto dos artilheiros, uma taxa de conversão ruim. O Mbappé teve momentos bem interessantes ali. O Harry Kane também com a taxa de conversão abaixo da média. O Wirtz um pouco mais preciso. O Guirassy, o Pavlidis do Benfica. O Benfica também teve momentos bem interessantes. O Pavlidis fez um hat-trick, né, contra o Barcelona e tudo. E, cara, assim, uma primeira fase de momentos bastante interessantes, assim, né? E, de novo, com uma classificação que eu acho que mostrou o melhor futebol ali de muita gente que passou direto, né? Não dá para questionar o Barcelona, não dá para questionar o Arsenal, não dá para questionar o Leverkusen, o Atlético de Madrid, o Liverpool nem se fala, né? Com a primeira fase que fez quase que perfeito, então não tem muito questionamento. E aí, o desenho para o playoff
ficou muito bom e para depois melhor ainda. Cara, assim, a UEFA pode ter oitavas de finais, assim, absolutamente surreais. Deixa eu mostrar para vocês como é que ficou o sorteio. O sorteio ficou com essa cara aqui, ó. Beleza? Teremos Clube Bruges e Atalanta. Acho que a Atalanta tem favoritismo aqui. Quem está do lado direito aqui decide em casa, né? Clube Bruges e Atalanta, Manchester City e Real Madrid, e aqui é o jogo, né? Eles vêm se enfrentando nas últimas temporadas. O Guardiola não gosta de pegar o Real Madrid, o Ancelotti também não gosta de pegar o City, mas tá aí, vão se enfrentar de novo e alguém vai cair muito precocemente. Juventus e PSV, eu acho esse jogo perigoso para Juventus, que está aí formando um novo rosto, teve alguns momentos, mas vai enfrentar um PSV que também já teve momentos bem legais na primeira fase. Então, eu acho um jogo perigoso para a Juventus. Brest e PSG, o Brest foi uma das grandes surpresas, né, em algum momento da primeira fase da Liga dos Campeões, e depois acabou caindo de produção, foi bater na repescagem e vai pegar o PSG, um confronto francês logo de cara no playoff da Liga dos Campeões. E, cara, assim, o PSG tá vivendo um momento legal, né? O PSG tá vivendo um momento bom. Então, acredito que o PSG ainda seja favorito, mas é um jogo de risco, tá? E só reforçando aqui, quem tá do lado direito aqui decide em casa, tá? Então, a Atalanta decide em casa, o Real decide em casa, o PSV decide em casa, o PSG decide em casa. Esse confronto aqui é legal, o Sporting teve alguns momentos bons na primeira fase, o Borussia também. Acho um jogo de uma intensidade bem legal e neste momento acho que o Borussia leva uma certa vantagem. Celtic e Bayern, o Bayern é claramente favorito e ainda decide em casa. Feyenoord e Milan, o Milan chegou a estar classificado direto em algum momento, mas acabou indo para a repescagem, vai pegar um adversário com certo grau de risco, mas o fato de decidir em casa, de ter alguns momentos bons também na primeira fase, o Milan não teve uma tabela tranquilíssima. Eu acho que o Milan leva uma vantagem, mas precisa ficar de olho. E temos um Mônaco e Benfica. O Mônaco também chegou a ser uma das grandes atrações da primeira fase ali. O Benfica deixou escapar essa classificação direta, basicamente no jogo contra o Barcelona, em que o Benfica não foi mal. O Benfica não fez um jogo ruim contra o Barcelona, mas acabou tomando uma virada muito louca ali e insólita, né? Acho que o Benfica leva uma certa vantagem aqui, mas também é um jogo de risco. Não tem nada garantido aqui. Então, assim, tem muito equilíbrio nesses duelos, tá? A exceção, talvez, de Bayern e Celtic, onde eu acho que o Bayern é claramente favorito. Os outros jogos têm potencial de quem decide em casa se complicar. E aí a UEFA já está entregando um entretenimento gigante aqui, tá? Gigante. Porém, para depois, cara, olha isso daqui. Olha o que a UEFA me arrumou para depois, tá? Aqui é o chaveamento. Vamos ter um outro sorteio, tá? Depois, para entender quem pega quem. Então, por exemplo, o PSG, o vencedor de PSG e Brest, pode pegar ou o Liverpool ou o Barcelona. Os lados da chave, obviamente, vão ser definidos a partir do sorteio. Então, por exemplo, se o sorteio jogar o Barcelona para cá, ele vai ficar do lado aqui dessa galera. Então, se o Real Madrid passar, em algum momento o Real pega o Barcelona aqui, se eles forem passando, né? Pode ter uma semifinal Real e Barcelona, por exemplo. Se o Barcelona for sorteado e cair para o lado de cá, aí o Liverpool fica para o lado esquerdo, o Barcelona fica para o lado direito, e aí ele pode pegar, por exemplo, o Bayern de Munique, vai na semifinal, se for caminhando, tá? Se a coisa for andando. Então, assim, tem vários cenários absurdos para a UEFA aqui. De novo, a gente pode ter nas oitavas um PSG e Liverpool ou um PSG e Barcelona. A gente pode ter um Benfica e Liverpool ou um Benfica e Barcelona. Cara, a gente pode ter... Olha o Real Madrid, o que arrumou. O Real Madrid e o City, se passarem, ou pegam o Leverkusen ou pegam o Atlético de Madrid.
Os dois jogaram muito na primeira fase. E aí, se for um Real e Atlético, olha essa loucura. Se for um City e Leverkusen, olha a intensidade desse jogo. Aí você vem para cá. A gente pode ter aqui Olha a Inter, tá? A Inter tem grandes chances de pegar Inter e Juventus nas oitavas ou Inter e Milan, por exemplo, tá? Por exemplo, o Arsenal, ele pode pegar o mesmo desenho. Pode pegar um Milan, um Feyenoord, pode pegar um PSV, muito jogo grande aqui. O Bayern de Munique também está na mesma pegada aqui, ó. A gente já vai ter jogo gigantesco obrigatoriamente nas oitavas, não tem ponto de correr. Porque a gente pode ter aqui um Bayern e Atlético, um Bayern e Bayern, e aí pode ter um Atlético e Real, ou um City e Leverkusen, ou um City e Atlético. Não tem jeito, vai ter jogo enorme aqui, não tem ponto de correr. Aqui obrigatoriamente vai ter jogo grande. Arsenal e Inter também acho que, entendendo que Juventus e Milan passem, obrigatoriamente vai ter jogo gigante aqui. Que aí pode ser um Arsenal e Juventus, um Inter e Milan. Pode ser um Milan e Inter, um Arsenal e Milan. Então aqui, a UEFA queria exatamente isso aqui. Só vai ter jogaralhaço. O playoff no nível de tensão lá em cima, porque é um mata-mata antes do mata-mata. É como se fosse um 16 avos de final, né? que tinha, né? Que tem na Europa League. E a partir das oitavas é meio que impossível ter jogo ruim. Porque aqui, por exemplo, vamos supor, a Atalanta é favorita aqui. Se tiver um Atalanta e Aston Villa, é um baita jogo. Não tem grife e tal, mas para o que jogaram, um ótimo jogo. Pode ter um Lille e Atalanta, muito legal também. Cara, pode ter um Borussia e Aston Villa, que é muita trocação aqui, por exemplo, tá? Então, bicho, é muito jogo legal, velho. Muito jogo legal. A gente pode ter um reencontro, né, de Barcelona e Benfica aqui, na caminhada até a decisão em Munique, na Alemanha, lá quase no meio do ano, ali, final de maio, né? Comecinho de junho. O planejamento é esse. Então, bicho, a UEFA, ela queria exatamente isso. Uma possibilidade de ter jogos maiores desde o início, e ela entregou vários clássicos na primeira fase, vários jogos grandes na primeira fase, muito mais do que na fase de grupo, do que vinha acontecendo. Então, essa parte foi jogaços na primeira fase, de virada, de muitos gols, de goleadas, ela entregou também. Média de gol. A média de gol excelente da primeira fase, com quase 3,30, uma baita média de gol. Gente grande se complicando, que dificilmente acontecia na fase de grupos, gente muito grande, já aconteceu. O Real Madrid, a gente falou no dia do sorteio, que ele pegaria a pior primeira fase que ele já teve em Champions, seja qual formato for, e foi bater no playoff. É como se o Real não classificou direto numa primeira fase, pela primeira vez na sua história em Liga dos Campeões. E, de novo, num formato diferente. Mas aconteceu. E agora vão ter playoffs excelentes, com vários joguinhos muito bons ali. E, cara, a partir das oitavas, não tem como, assim. Vai ser só porradaria. Vai ter um novo sorteio depois dos classificados do playoff, pra gente saber quem pega quem. Mas, meu irmão, é impossível ser ruim. Se você ainda não tá convencido que a nova Champions é massa, aí o problema tá com você, meu irmão. Eu não tenho o que fazer, ó. Lava a minha mão e só lamento, né? Como diria o outro.